Fala galera do nono ano, vamos lá, mais uma aula de matemática. Pessoal, nós estamos estudando aí os polígonos semelhantes, né? No capítulo 3, lá na unidade 3, né? Onde nós já tratamos ali de segmentos proporcionais, teorema de Tales, né? Teorema de Tales nos triângulos. E nós iniciamos na última aula a unidade 3, polígonos semelhantes, a partir da página 159, ok? Então, pessoal, fazendo aqui uma rápida recordação do que foi estudado na aula anterior, polígono, vocês lembram, né, que são figuras, né, geométricas fechadas, né? E no caso, né, nós chamamos elas de semelhantes. Por exemplo, essas duas figuras aqui, ó, essa B ela está aberta, né? Ela não é um polígono, né? A está fechada, é um polígono, ok? E quando que eles são semelhantes, né? Nós vimos nas aulas anteriores duas condições. Por exemplo, ó, tem aqui esses dois polígonos, polígono A e polígono B. Não vai dar para a gente puxar ele para cá um pouco, pronto aqui. Se você observar, ó, duas coisas devem ser vistas para definir se dois polígonos são ou não semelhantes. Primeiro é verificar se os ângulos correspondentes têm mesma medida. Vamos lá então verificar. Vamos começar com este ângulo D. Ó. Este ângulo D ele tem correspondência a qual dos ângulos aqui no outro polígono? Ao G. Né? Então, portanto, ambos são 45 graus. Esse ângulo central aqui, ó, ele mede 225 graus. Aqui também, ó, 225 graus. Os demais outros ângulos, ó, cada um deles 90 graus, né? Idêntico, não. Ok? Então, essa primeira parte deve ser observada, ou seja, os ângulos correspondentes. Caso, né, como nós vimos aqui, aconteça isso, né? Nós vimos que eles são correspondentes, tá ótimo, né? Então, o que é que se observa também depois, né? Os lados, ó, correspondentes. Então, esse lado aqui, ó, com esse aqui, nesse caso ele é igual, né? Esse aqui com esse, ó, o lado A com esse lado aqui. Ok? Então eles são correspondentes. Mas vamos supor, pessoal, que esses aqui são idênticos, né? Eles são idênticos. Mas vamos supor que se coloque um outro. Não vou fazer, obviamente, um desenho perfeito, né? Porque não tem como fazer esse desenho perfeito aqui no celular. Mas vamos supor o seguinte, ó, que eu tenho um outro, certo? Ó, feito a partir, né, ou com base no que já está determinado ali, ó. Então aqui vai medir 45 graus. Aqui vai medir um ângulo de 225 graus. Aqui, obviamente, né, ó, 90 graus, 90 graus, 90 graus. E nesse lado aqui, ó, eu vou ter 4 unidades de tamanho. Ó. Nessa aqui, 4 unidades de tamanho também. Aqui embaixo, ó, 2 unidades de tamanho. Aqui, 2 unidades, né, e aqui 2,82. O que é que nós observamos aqui, pessoal? Olha, o primeiro fato que você vai observar, o primeiro detalhe, são os ângulos, né, correspondentes. Como todos eles são iguais, então satisfaz. A segunda coisa que você vai observar são os lados, se eles são proporcionais. Então, olha, esse aqui eu tenho valendo 2, esse aqui vale 4. O que é que significa, pessoal? Significa que este polígono 2 aqui, ele é o dobro, né, desse polígono 1 aqui. Ó. Esse aqui, né, que é o 2, ele é o dobro do primeiro polígono. Então, se ele dobrar em um dos lados, todos os demais lados devem dobrar. Olha, se aqui eu tenho um 2, aqui vai ser 4. Ó. Se aqui eu tenho um 1 aqui embaixo, aqui vai ser 2. Se eu tenho um aqui na lateral, vai ser 2. Se eu tenho 1,41, vai ser 2,82. Está entendendo? Então, ele vai obedecer essa proporcionalidade também dos lados correspondentes. Então, se um lado aumentou o dobro, né, foi para 2 vezes mais, os outros lados também devem obedecer. Certo? Então, todos os lados devem ser a mesma proporção. Nesse caso aqui, né, do maior para o menor, o maior é o dobro do menor. Mas também eu poderia considerar, pessoal, uma razão de 4 para 2. Vou pegar um dos lados, né, 4, esse lado aqui de cima, por exemplo, que é um 4,
e dividir por esse lado aqui em cima, que é o 2 ali. Então, 4 dividido por 2, ó, vai dar 2. Então, a constante ali de proporção é 2. Então, quer dizer que em cada lado vai ser 2. Mas eu poderia também pegar o lado menor, né, de um deles aqui, que seria o 2, por exemplo, né, fazer 2, né, e o lado correspondente lá da figura seria 4. Né, então, 2 quartos, ou seja, 1 meio. Né? Então, quer dizer que essa aqui, ó, é a metade daquela que a gente fez. Okay? Então, você tem que observar esses dois detalhes aqui. Então, olha, exatamente o que estava sendo explicado para vocês aqui. Ó. Certo? Então, a razão aqui de semelhança, certo? Eu posso comparar o menor para o maior. Né? Então, eu vou pegar esse lado aqui, ó, que é o 2. Né? Pegar esse lado aqui, que é o 4, né? Que é correspondente a ele. Então, 2 quartos. Então, ficaria 1 meio. Ou seja, esse aqui, ó, é a metade desse aqui. Mas essa razão deve ser em todos os lados. Ó. Então, se eu pegasse esse outro lado aqui, ó, no cantinho aqui esquerdo, ó, que tem 2 também. Então, 2 para 4 também é 1 meio. Ok? Então, se eu pegasse essa parte aqui embaixo, ó, que é 1, aqui ó, é 2, então ficaria 1 sobre 2. Então, todos os lados, galera, devem obedecer, certo? Essa proporção, 1 meio. Se isso for observado juntamente com os ângulos, nós consideramos os polígonos como sendo semelhantes, ok? Então, foi passada uma atividade para vocês aí na página 163, as questões 1, 2 e 3 da página 163. Vamos à correção dessas atividades na aula de hoje. Então, nos diz aí a questão número 1. Dado o retângulo ABCD da figura, demonstre as afirmações dos itens A e B. Então, tenho aqui, ó, na base aqui do retângulo eu tenho 24 centímetros, na altura eu tenho 15 centímetros. E o que é que nos diz aqui as proposições aí? No item A, no caso, diz assim, ó, o retângulo ABCD é semelhante a um retângulo EFGH. Então, tem aqui, ó, vamos colocar aqui os dois, né, para a gente verificar. Então, será que eles são proporcionais, pessoal? Então, a primeira coisa que nós vamos observar são os ângulos. Né? Ó. Este ângulo corresponde a esse aqui. Não, são iguais. Então, todos os outros ângulos são iguais também. Ok, então, primeira observação, né, que são os ângulos. Ok, né? Então, vem o Google querendo atrapalhar novamente, pessoal. Então, aqui, tá beleza. E já na segunda observação, quais são? A segunda observação são os lados. Você vai ter que observar os lados. Então, vamos pegar, né, esse lado BC e comparar com o EF. Então, pegar o BC, certo? Vou pegar BC, comparar com o EF. Então, o BC vale 15, o EF vale 25. Se eu dividir por 5, né, simplificar por 5, vai dar o quê? Vai dar 3 quintos. Ok. Então, para que ela seja proporcional, pessoal, quando eu pegar o outro lado aqui embaixo, né, qual é o outro lado? O DC, né? Vou pegar o DC e o HG, né? HG. Então, o DC vale 24, o HG vale 40. Então, eu posso simplificar isso aqui por quanto? Vamos colocar aqui por 8, né? 8 vezes 3 são 24, ok. 40 por 8 dá 5, né? Então, 5 vezes 8, 40. Ó, observe, ó. Deu 3 quintos aqui em cima, deu 3 quintos aqui embaixo também. E aí, é ou não é proporcional? Né? O que é que você observa? Que eles são proporcionais sim, certo? Porque nós tivemos a mesma razão, né? Ó, 3 para 5, 3 para 5, nos dois lados, né? E os ângulos são, né, congruentes. Ok? Então, espero que vocês tenham compreendido, né? E vamos lá para o item B. Então, o retângulo ABCD é semelhante ao retângulo IJKL. Então, vamos lá usar o mesmo princípio, né, pessoal? Não vai dar para enquadrar os dois aqui. Vamos lá, vamos tentar. Ó, o lado BC, vocês lembram que é 15, né? Ó. O lado DC, vocês lembram que é 24, e você lembra que deu 3 quintos, não foi isso? Então, vamos lá. Aliás, 24, não, agora vamos usar o... Perdão. Vamos lá fazer a
comparação entre os dois logo, né? Que é o 20, é o 15, né? Ó, para o 20, né? Então lá, 15 para o 20. Certo? Estou usando primeiro esse lado aqui, né, galera? Esse lado com esse lado aqui, ó. Certo? 15 para 20. Dividindo por 5, né? Vai dar quanto? Vai dar 3 quartos, né? Agora eu vou pegar essa parte de baixo aqui, ó. 24 para 30, né? Ó. 24 para 30. Então, 24 para 30, vamos simplificar aí por quanto? Por 6, né? Vamos simplificar por 6. Então, 6 vezes 4 são 24, então vai dar 4 aqui em cima, né? E 5 vezes 6, 30. Olha só como é que ficou aí, ó. Os ângulos, você já sabe, né? Então, primeiro caso, o ângulo, ok, né? Deu certo. São 90 graus cada um. Entretanto, quando nós vamos aqui para as laterais, ó, as proporções são diferentes, ó. Então, o que é que nós concluímos? Que esse segundo retângulo não é semelhante, certo, ao retângulo da questão, lá no início, né? Esse retângulo aqui. Ok? Então, no item A, sim, né? Eles são semelhantes. No item B, não são semelhantes. Vamos lá, então, pessoal, fazer aqui a questão número 2, né? Verifique se são verdadeiras ou falsas as afirmações a seguir. Dois retângulos são sempre semelhantes? Pela resolução da questão anterior, né, nós observamos que não. Né, que no primeiro retângulo deu, sim, semelhante, no segundo, não. Dois quadrados, então essa A, né, é falsa, né? Dois quadrados são sempre semelhantes? E agora, galera? Dois quadrados são sempre semelhantes? Então, observe, né, que um quadrado, todos os lados dele são de medidas iguais. Então, em consequência, né, obviamente, né, se um lado dobrou, o outro também vai dobrar. Se um lado triplicou, o outro também vai triplicar. Se um lado é a metade, também o outro vai ser a metade. Então, essa é verdadeira, viu, pessoal? O item C. Dois triângulos são sempre semelhantes? Não, né, pessoal? É falsa. Porque pode variar do tipo de triângulo, né? Porque nós temos o triângulo equilátero, isósceles, escaleno. Então, né, não dá para ser sempre igual, né? Então é falsa. O item D. Dois triângulos equiláteros são sempre semelhantes? Então, equiláteros, pessoal, têm os mesmos lados. É o caso do quadrado também, né? Assemelha-se à mesma condição do quadrado. Então, se eu tenho um triângulo que de um lado é 4 centímetros, do outro também vai ser 4, do outro também vai ser 4. Então, se ele duplica, né? Ele vai passar 8, 8, 8, né? Se ele triplica, vai passar 12, 12, 12. Então, eles vão ser semelhantes sim. Então, é verdadeiro. Dois polígonos regulares com a mesma quantidade de lados são sempre semelhantes? Então, dois polígonos regulares, né? Ou seja, cada lado, né, tem a mesma medida, com a mesma quantidade de lados, são sempre semelhantes? Sim, né, na mesma condição ali do quadrado, né, e do triângulo equilátero. Ok? Vamos lá então para a questão número 3. Ó. Os hexágonos H1 e H2 são regulares, logo são semelhantes. Então, nós temos ali, né, cada lado ali valendo 20 no maior, cada lado valendo 15 no menor. Qual é a razão de semelhança entre H1 e H2? Então, ele quer entre H1, né, que aparece H1 primeiro, então você vai colocar o valor do H1 primeiro. O H1 mede 20, né, ó. O H2 mede 15, ó, então vai ser 20 para 15. Ó. Então, eu vou simplificar por 5. Ó. 20 por 5 vai dar 4, ó, e 15 por 5 vai dar 3. Então, a razão de semelhança aqui, ó, é 4 terços. Se ele quisesse o contrário, né, pessoal, a razão de semelhança entre o H2 e o H1, né, você colocaria o 15 em cima, né, e o 20 embaixo, certo? Então, você vai ter que observar essa ordem que aparece aí na questão, certo? Pessoal, então, fizemos a correção, né, dessas atividades. Você vai fazer agora aí as questões, né, 5 e 6, certo? Para o dia de hoje. E amanhã a gente corrige, ok, pessoal? Um grande abraço.